bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje, querendo fazer uma perguntinha para você. Você gosta de ficar doente? Como assim, Ari? Quem é que gosta de ficar doente? Ou você conhece alguém que vê benefícios, que gosta de se sentir doente? Pois é, se você está no primeiro grupo dessas pessoas que gostam de ficar doente, ou no segundo grupo de que conhece pessoas que veem benefícios em estar doente, então você conhece pessoas que têm o que a gente chama de ganhos secundários da doença. Ou seja, para algumas pessoas, mesmo que muito inconscientemente, mesmo que elas não se deem conta que elas fazem isso, ficar doente, estar doente, é uma maneira que elas têm de ter um ganho com isso. Elas ganham, têm algum benefício maior do que a dor. Ou seja, quando a dor é muito insuportável, ninguém vai pensar em ganho secundário, porque daí a dor é muito maior do que o prazer. Mas se é uma dor suportável, alguma coisa mais emocional, que chega às vezes até virar um pouquinho de chantagem emocional, então aí a dor é menor do que o prazer. E aí, com certeza, a pessoa pode estar tendo um que a gente chama de ganhos secundários. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Um dia eu atendi uma senhora que veio se tratar com reiki, regressão, florais e tudo mais, e ela vivia doente, e ela dizia para mim, olha, eu estou sempre muito doente, meus filhos vêm me visitar todo domingo para almoçar comigo, vêm com as noras, só que eu acho que elas não gostam de vir almoçar comigo. E é muito difícil porque elas vêm com cara fechada, não trazem nada para o almoço, ficam loucas para ir embora, não me ajudam nem lavar a louça depois, ou seja, aí eu perguntei para ela, será acha que elas estão vindo meio forçadas visitar a senhora? Não, forçadas não, minha filha, mas poxa, estou doente, não é mesmo? Então é justo que elas venham com os maridos me visitar, afinal de contas eu estou doente, eu criei todos eles, agora é justo que elas e eles também me cuidem um pouquinho. Então ali eu percebi que havia um ganho secundário naquela senhora. Por quê? Porque ela achava que se ficasse boa, se ela ficasse bem, inconscientemente ela perderia a atenção, ela perderia o afeto daqueles filhos dela. Das noras não, porque as noras vinham meio que com cara amarrada. Mas ela perderia o afeto, ela se sentiria sozinha, porque ela fala que ela era muito sozinha. E que no domingo era o melhor dia, porque quer queira, quer não, ela estava com os filhos e a família e a mesa toda reunida. O que acontece? Aí eu fui explicando e fui fazendo ela ter a luz da consciência, mostrando para ela que era muito importante que ela se curasse, para que os filhos pudessem e as noras pudessem gostar dela por ela ser uma pessoa legal e não por ela estar doente, que gostassem dela por ela e não por piedade, por compaixão, por ela estar doente. E aí, com as terapias, com florais, que florais é ótimo para isso, gente, com o reiki, enfim, ela foi expandindo a consciência dela e pronto, ela melhorou. Porque o que acontecia? Ela sabotava o tratamento dela. Ela vinha fazer terapia, ou ela ia no médico, ela esquecia de tomar o remédio, porque assim, gente, não era vantagem para ela ficar boa, entende? Então, geralmente, uma pessoa que tem ganho secundário, ou seja, ela vê uma vantagem, no caso dessa senhora, de ter a atenção dos filhos, ela sabotava o próprio tratamento, porque ficando boa, meus filhos não me visitam mais, eu vou ficar sozinho. E aí, com isso, ela foi melhorando. E com essa melhora dela, ela voltou a frequentar a igreja que ela frequentava, começou a fazer passeios com as amigas que ela fez, e começou a ir em bingo, em churrasco, viajar para termas. Aí os filhos, aí inverteu a situação, foi muito engraçado, porque ela falou, ai minha filha, agora meus filhos me ligam, mãe, posso almoçar domingo na sua casa? Ah, filha, esse domingo não que eu tenho bingo. Ah, no outro eu vou fazer uma viagem, vou para termas, não sei das quantas. Ah, mas no outro eu posso receber vocês. E aí, quando os filhos e netos e noras vinham, ela falou, nossa, ali agora é outra coisa. Elas trazem pudim, elas trazem bolinho, elas arrumam a louça, elas nem querem ir embora, sabe? Às vezes eu falo, meu Deus, por que querem ficar tanto? Mas por quê? Porque agora elas vão porque elas querem, por gosto e não por obrigação. Ninguém gosta de fazer nada obrigado. Então, quando uma pessoa tem uma doença e ela tem um ganho secundário,
toda a família se sente envolvida e obrigada pela vitimização, pela chantagem emocional que aquela pessoa faz para ter a atenção daquelas pessoas, porque ela está tendo um ganho com aquilo. Agora, lógico que esse ganho só existe porque a doença dessa senhora, por exemplo, não era nada de ficar de cama gritando de dor. Porque se fosse uma doença realmente doença, ela não ia ficar preocupada em ter atenção. Ela queria mais era ficar curada porque ninguém aguenta dor. Então, o ganho secundário, a principal característica é essa chantagem de ter um ganho com isso, né, inconsciente, ela não faz isso porque ela quer, às vezes ela nem sente que ela tá fazendo isso, porque se você fala, a senhora tá ganhando alguma coisa com isso, você acha que alguém gosta de ficar doente? Então assim, né, você leva uma bronca com isso, tá? Então o que que acontece? Ela entendeu que ela falou, agora é engraçado, agora eles vão porque eles vão alegres. Falei, porque agora eles vão porque a senhora é legal. E não porque a senhora obrigava os seus filhos a irem. E aí ela entendeu que ela estava tendo o ganho secundário, tá? E, como eu disse, ela só estava fazendo isso porque a doença dela não era tão grave assim. Era uma doença meio que emocional e que ela podia sobreviver. Porque se a doença é forte, a dor é maior que o prazer, não tem ganho secundário. Agora, se a dor é menor do que o prazer, então dá para ter esse benefício desse ganho, né? Aí eu posso ter, vou ter meus amigos juntos, vou ter meus filhos juntos, eu vou ter menos responsabilidades, porque daí todo mundo me paparica. Então, sabe do que mais? Eu não sei se eu quero ficar boa. E aí eu vou sabotar minha cura, meu tratamento, para eu não ficar boa. E aí não tem terapeuta, não tem médico que dê conta. Agora, isso a gente chama de ganho secundário, quando você ganha alguma coisa com a doença. Mas também tem, gente, o que a gente chama de ganhos primários, quando é o ganho direto da pessoa com a doença. Por exemplo, eu estou doente e odeio meu emprego, não suporto meu emprego. Então, se eu estou doente, eu posso ter uma licença, eu posso faltar o meu emprego, ou eu posso não ir para a escola, porque daí eu vou estar de licença, o atestado de não ir para a escola. Então, aí é um ganho direto da doença, um direto que eu ganho com a minha doença. E sem querer, eu posso até provocar sintomas. Eu atendi uma moça, por exemplo, que ela odiava ser secretária, ela queria ser massoterapeuta. Mas o pai dela colocou uma crença limitante nela do tipo, massoterapia não é emprego, massoterapia não é carteira assinada, emprego bom é aquele que você assina carteira. E ela, para agradar o pai, ela foi ser secretária executiva de uma empresa. Só que o que aconteceu? Ela desenvolveu uma doença psicossomática, lógico, que cada vez que ela estava ali, daqui a pouco ela caía dura, desmaiada, lá na empresa. Então, volta e meia, corria todo mundo, levava ela para a enfermaria, desmaiada, e dispensavam ela para ir para casa. E isso foi durando alguns meses, até que ela teve que pedir uma licença médica para tentar curar, tratar disso. Ela foi no médico, o médico disse que não tinha nenhuma causa física, neurológica para causar esses desmaios constantes. Ela veio fazer terapia. E através da terapia complementar, a gente descobriu essa crença limitante, tipo esse programa instalado do pai dela, do tipo, massagem não é, massoterapia não é emprego, todo emprego só com carteira assinada que é válido, enfim. E aí a gente fez uns tratamentos com ela aqui, com as técnicas que eu tenho, e falou, vamos fazer um teste agora? Aproveita a tua licença e faz o seguinte, você tem maca em casa? Tem. Você tem alguns clientes de massoterapia? Tenho. Então vai e faça durante 2 ou 3 dias só massoterapia. Esquece teu emprego, já que você está de licença, vem aqui, faça terapia e vai fazer massoterapia. E veja se você desmaia. Gente, nem passou de perto. Saí alegre, feliz, carregando a maca dela para tudo que era lado, fez massagem a domicílio em várias pessoas e pensa num ser feliz. Aí ela entendeu que não adiantava ela forçar a barra para agradar o pai, né? Porque o pai achava que aquilo não era emprego, né? Porque era uma coisa autônoma. E aí ela entendeu que ela conseguiu, com esse ganho primário de se afastar do emprego a cada desmaio, se afastar do emprego com as licenças, o ganho primário dela, ela conseguiu entender que não adiantava mais, porque o corpo dela desenvolveu até essa doença desses desmaios. Ela realmente caía desmaiada. Tanto que ela tirou uma licença. Então, ela teve um ganho primário. Porque em cada vez que ela desmaiava, ela ficava o dia em casa. Cada vez que ela desmaiava, ela perdia
o trabalho. Mas tudo bem, porque era uma doença. E aí ela teve alguns dias de licença para tentar resolver com os exames e tudo mais. Que resultado dessa história? Ela largou o emprego, o pai teve que entender, teve que aceitar, e ela passou a ganhar muito mais financeiramente, inclusive, além de prazer na vida, trabalhando com o que ela gostava, que era massoterapia. Então, não adianta, gente. Às vezes o corpo ele é tão sábio, o subconsciente é tão sábio, que ele desenvolve doenças para que você acorde, ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Tá? Então, aqui seria um ganho primário, ou seja, um ganho direto com a doença. E também tem ainda, gente, o ganho terciário. Quando os familiares, quando os parentes de uma pessoa que está doente, né, vamos dizer assim, tem os ganhos que essas parentes têm. Por exemplo, o meu pai está doente, então na empresa todo mundo me vê com outros olhos, eu tenho umas certas benesses, eu tenho um certo tratamento especial, porque, puxa, eu sou filha única e eu tenho que levar meu pai no hospital, eu tenho que levar minha mãe no hospital, então eu tenho uns certos, sei lá, privilégios, porque as pessoas entendem que minha mãe é doente, que eu tenho que cuidar dela, porque ela é velhinha e tudo mais. Então, eu também tenho um ganho terciário em ter essa doença. Ou então, por exemplo, o meu pai tem uma doença grave e aí o governo dá algumas concessões, até desconto nos carros, desconto de impostos, e eu moro com eles, então, de repente, também tem esse ganho, né, gente? Sabe? Então, assim, eu tenho atenção da família inteira com relação a uma pessoa, e com a doença dele, todo mundo vê a minha família de uma maneira diferente, nós temos privilégios familiares por conta daquela pessoa que vive comigo e está doente, tá certo? Então, quando eu tenho de uma maneira terciária, eu não sou a doente, mas eu tenho privilégios também com relação à doença de uma outra pessoa, é o ganho terciário. Então, nós temos ganhos primários, nós temos os ganhos secundários, quando, por exemplo, como eu falei agora, eu ganho atenção, eu ganho cuidados, eu sou paparicada, sabe? As pessoas fazem um chazinho pra mim, vão me visitar, né? Eu tenho um ganho primário, que daí, quando eu tô tipo, doente, eu posso ficar uma tarde inteira em casa, embaixo da coberta, vendo uma série, porque eu tô doente, ninguém pode falar nada, estou doente, tem um ganho nessa minha doença, não preciso ir pra escola, tô de licença aqui, tô com atestado em casa e super de boa, né? Ou terciário, quando alguém está doente e eu tenho um certo privilégio por essa pessoa estar doente, as pessoas me veem diferente, ou sabe, algumas coisas trabalhistas ou do governo, alguns ganhos, alguns direitos que os doentes têm e que eu posso me beneficiar indiretamente desses benefícios porque alguém da minha família está doente. Seja lá o que for, todos esses ganhos, primários, secundários ou terciários, são, na maior parte das vezes, inconsciente. E com terapias, a pessoa descobre isso, né? Ou o próprio médico entende isso e começa a ajudar essa pessoa através de terapia, com psicólogo, enfim, ou com terapeuta, ela enxergar, acordar desse processo de ganhos secundários e conseguir se curar. Porque se ela não acordar, gente, ela vai se sabotar, ela vai ser a sua pior inimiga. Então não adianta você dar um remedinho, porque não vai fazer efeito aquele remedinho. Ela pode se mascarar ou ela vai esquecer de tomar um remedinho para não ficar boa, porque se ela ficar boa, ela vai perder muitos benefícios. É quando ficar doente traz mais coisas positivas do que negativas. Então, vamos mostrar para essa pessoa que ficar doente não pode trazer nada positivo. Que ela pode sim ter o amor das pessoas, a amizade das pessoas e lutar para ser feliz. Não gosta desse emprego, não precisa arranjar doença. Muda de emprego, vai fazer o que gosta, mas sem ganhos primários, secundários ou terciários. Ou seja, mostrando que não tem nada de positivo em ficar doente. É uma lição. Doença é uma lição de vida, não é um castigo. Mas você tem que aprender essa lição com a doença. E aí entender se você está tendo ganhos primários, secundários ou terciários. Com isso, você acorda, desperta e vai viver na plenitude, com saúde, com disposição e com alegria de viver, tá certo? Então, se você conhece alguém que está encontrando benefícios, coisas positivas na doença,
corre com ela para um terapeuta, para um psicólogo, para um psiquiatra, enfim, porque ela está realmente tendo ganhos secundários ou primários ou até terciários com essa doença. E aí, sabe quando que ela vai ficar boa? Nunquinha, porque ela não quer ficar boa. Lá dentro, ela não quer se curar. É isso, gente. Espero que tenha ajudado e espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.